O tempo fechou e o desespero bateu também na porta da Rede Globo. Sabia disso? Nesta segunda-feira, a Globo News demitiu de uma só vez Daniela Lima e Mauro Paulino, poucos dias depois de afastar Eliane Cantanhede. 3 nomes que simbolizavam a defesa cega de Alexandre de Moraes e a blindagem midiática do Supremo Tribunal Federal. Agora, com a pressão internacional crescendo, com sanções batendo à porta e com o nome do ministro estampado em dossiês diplomáticos pelo mundo, a emissora decidiu fazer o que deveria ter feito há muito tempo: se livrar dos rostos que associam a empresa ao autoritarismo judicial. Não é reestruturação, é pânico mesmo, é queima de arquivo. A Globo corre contra o tempo para tentar evitar o pior: virar uma emissora isolada, sancionada, sem comerciais, sem correspondentes e sem dinheiro. Uma espécie de TV pública sem público e sem propósito, resultado direto de escolhas erradas feitas sob aplausos ideológicos e cegueira editorial. E isso não é coincidência, é consequência. Hoje a emissora, que já foi símbolo de influência global, corre o risco de ser rebaixada ao patamar de uma retransmissora municipal, sem verba, sem acesso a agências internacionais, sem liberdade de atuação fora do país. A ordem agora é apagar o passado, e muito rápido, porque o vendaval Trump já chegou à porta, e quem colaborou com perseguição, censura e manipulação judicial pode e deve pagar o preço. A Globo News demitiu nesta segunda-feira, 4 de agosto, a apresentadora Daniela Lima e o analista Mauro Paulino. A decisão acontece dias após a saída da comentarista Eliane Cantanhede, encerrando sua participação no canal após anos de casa. As 3 demissões, em menos de uma semana, levantaram rumores sobre uma reestruturação editorial em meio à pressão internacional gerada pelas sanções impostas pelos Estados Unidos ao ministro Alexandre de Moraes, figura amplamente defendida pelos profissionais afastados. A demissão de Daniela Lima e Mauro Paulino, somada à de Eliane Cantanhede na semana passada, não é coincidência nem ajuste de grade. É sintoma de algo muito maior, mais profundo e mais urgente. O desespero da emissora diante das sanções impostas por Donald Trump e a tentativa de se desvencilhar da imagem tóxica de Alexandre de Moraes. O movimento foi cirúrgico. Não caíram nomes quaisquer. Foram afastados os rostos mais associados à narrativa que blindou o Supremo Tribunal Federal nos últimos anos, em especial o ministro Moraes. Daniela virou símbolo do jornalismo militante, que atacava qualquer crítica ao STF como ataques à democracia. Eliane era presença constante em análises alinhadas ao governo. Mauro Paulino, por sua vez, representava o braço estatístico da casa, mas sua associação com institutos acusados de enviesamento em períodos eleitorais também pesou. Com isso, o recado da direção da Globo passou a ser o seguinte: ou mudamos agora, ou afundamos junto com os que já foram marcados como inimigos do Ocidente. Pronto, acabou. A Globo está com medo. E com razão. As sanções econômicas e jurídicas que começaram a cercar figuras como Alexandre de Moraes já respingam em bancos, operadoras de cartão e podem muito bem chegar aos conglomerados de mídia que colaboraram com a perseguição política travestida de justiça. Podem e vão chegar. Foi uma aposta muito alta porque subestimaram o adversário. Agora estão aprendendo a lição. Mais do que cortes, essas demissões são queima de arquivo ao vivo. São uma tentativa desesperada de se reposicionar antes que seja tarde demais. Afinal, nos bastidores de Brasília e Nova York, a palavra cumplicidade já circula com força entre os analistas jurídicos internacionais. O jornalismo que se vendeu como paladino da democracia está começando a pagar a conta da mentira.
E a Globo, que sempre soube surfar a maré do poder, agora tenta salvar o barco antes que o vendaval Trump atinja o seu coração financeiro. Mas o público não esquece. E nem o histórico se apaga. E mais, se a Globo for formalmente sancionada pelos Estados Unidos, o impacto será devastador, não apenas financeiro, mas estrutural, operacional e simbólico também. A emissora deixaria de ser um player global da informação para se transformar, na prática, em uma TV educativa de alcance local, limitada a conteúdo doméstico, sem publicidade alguma, sem contratos com grandes agências como Reuters, Associated Press ou Bloomberg. Nada. Não poderá ter comerciais de empresas privadas porque essas estariam apoiando a emissora sancionada e, consequentemente, poderiam ser sancionadas também. Todos os correspondentes internacionais seriam imediatamente demitidos. Nenhuma operação da Globo no exterior sobreviveria porque seria bloqueada. A emissora não poderia manter equipes em Nova York, Londres, Lisboa, Buenos Aires, nem mesmo enviar repórteres para coberturas pontuais fora do Brasil. Nada. Até mesmo parcerias com afiliadas regionais dentro do Brasil estariam proibidas, pois qualquer canal local que mantivesse vínculos com a Globo correria o risco de também sofrer sanções secundárias. Na prática, a maior emissora da América Latina voltaria décadas no tempo, sem acesso ao sistema SWIFT, sem publicidade e sem credibilidade nenhuma. E tudo isso por incompetência ou escolha deliberada de seus gestores, que optaram por se alinhar com figuras e instituições que hoje são alvo de condenação global em todo o planeta. O que a Globo está fazendo agora, infelizmente, está certíssimo. Tem que se livrar mesmo de todas as imagens que associam a empresa ao jogo condenado em apoio ao governo. Seja ele no executivo ou no judiciário. Tem que se livrar de todo mundo. Até os titulares do principal jornal da casa estão com medo de perderem seus empregos. Não conseguirão outro com facilidade, pois nenhuma emissora do país vai arriscar assumir esse ônus tão tenebroso que é o da sanção. A emissora deve apostar em caras novas para marcar um novo período de tempo diferente, mais voltado para a imparcialidade e distanciamento do Supremo Tribunal Federal. O jogo virou e quem tem um pouquinho de sobriedade tem medo do que pode acontecer. A emissora sabe que pode ser reduzida a pó a qualquer momento e essa realidade tem gerado reuniões emergenciais na sede da Globo no Rio de Janeiro com todos os diretores e gestores operacionais. É uma emergência. Uma vez sancionada, nada de Copa do Mundo. Acabou, papai. Nada de recursos financeiros, inclusive para os donos de sobrenome Marinho. Nada de novelas para o povo brasileiro. E sem novelas não há recursos. E sem recursos não há programação alguma. A Globo passaria a ser uma emissora como a EBC, a Empresa Brasileira de Comunicação do Governo, recebendo apenas verbas do próprio governo. E mesmo assim com muita dificuldade, porque não teria contas bancárias para receber o pagamento, que teria de ser feito em cash, dinheiro vivo. Aguentaria isso? E por quanto tempo? E quem faria o seguro para o transporte do dinheiro? Viu só como a situação é bem complicada e como a emissora tende a apressar em demitir os seus maus profissionais? Tem que ser para ontem. O que Roberto Marinho construiu em meio século, seus herdeiros estão prestes a destruir em questão de dias. Uma emissora que já foi símbolo de excelência, agora caminha para a marginalização do mercado global por causa de um erro estratégico monumental: apostar todas as fichas em um sistema que desmoronou.